Quando nós chegamos pro Ateneu, uns 35 anos atrás. 35. Você foi primeiro, né? Fui primeiro. Engraçado, né? Que fui primeiro. O Luiz é meio doido, vai morar lá naquele, né? No último bairro da cidade. Tá certo. Aí, conversa daqui, conversa dali. Meu pai foi, né? Levei meu pai. Logo após a família foi indo, Carlinhos chegou. E a gente começou lá tocando uma merceariazinha lá na garagem da minha Na sogra. realidade, você tinha saído do banco. Eu tinha saído do banco também. Na verdade, quando eu saí do banco, e seu pai também saiu, ele trabalhava no Unibanco, e eu estava no Bradesco. Aí nós saímos, vamos inventar de mexer com madeira Imperatriz do Maranhão. Pensa, qual foi o resultado? Quebradeira, sobrou R$900. Aí compramos um Fusca. Hoje, né? Não, compramos um Fusca. E aí 67. E aí, seu vô, Itamar, né? Ele, numa casa, cedeu para nós uma garagem. Nós começamos, pra você ter ideia, naquela época, os militares, funcionários públicos, ficavam 6 meses sem receber. E aí nós fomos para lá, rapaz, e com esses R$900 deu para comprar um Fusquinha, e o resto de mercadoria era num caixote de madeira assim, colocava arroz, feijão, milho, era tudo a granel. Açúcar, o óleo, você vendia era no tambor, manteiga. Naquela época um vizinho falava, pô, me empresta aí um café, copo de café, outro, não, então você me empresta aí uma manteiga. Era tudo a granel. Pra você ter ideia, naquela época, o menino lá do pão, né, o Devanil, hoje ele tem uma panificadora, ele entregava o pão e o leite num cesto, deixava de madrugada, a gente acordava, era 4 horas da manhã, porque os militares não tinham onde comprar pão. Lá tinha, na época, Dona Argentina, Messias do Berro d'Água, o Zé das Medalhas. Mas antes até um pouquinho disso ia Cobal, né? Tinha Cobal, mas era... Cobal lá que era até engraçado, né? Pelo até tempo demais mesmo, né? Porque eu lembro que tinha, e aí veio, né? Meu pai com a ideia de montar ali uma mercearia ali na garagem lá do vovô, né? Foi. Na Rua 9, ali no lote 30, não dá 201. Lá onde criou, lá onde foi começado a história do supermercado Comercial Ateneu. Exatamente. O nome quem criou foi o seu pai. Comercial Ateneu tá lá até hoje. E aí a única referência que a gente tinha lá no comecinho mesmo, depois veio também a Dona Argentina, né? Que tinha lá aqueles balcãozinhos lá, né? Era na área de produtos de animais. Mas o da Cobal mesmo bebida, lá, que era lá no centro comercial lá, que não tinha nada, né? Tinha só Cobal mesmo, ficava aquele supermercadão grandão. Aquele no centro comunitário. Aquele caminhão grandão que ficava lá, o povo fazia fila, né? Para poder comprar, eles não queriam vender para os policiais, porque o policial não pagava, né? Naquela época, né? Não pagava, porque não recebia o pagamento. Recebia, né? Aí veio a ideia de montar, né? O supermercado por conta disso, uma mercearia pequenininha, né? Exato. Lá na garagem do vovô, e que acabou sendo bem sucedida, né? E que tinha a mercearia do vovô, a mercearia do meu pai, sua, e tinha o salão bem pequenininho, salão do vovô, salão cristal, que o vovô ali trabalhava, ele cortava cabelo ali depois das 6 horas. Depois aposentou. E nos finais de semana, né? Aproveitava para poder... Naquela época passava lá, e é engraçado, né? Coca-Cola é bem antiga mesmo, né? Porque passava o caminhão da Coca-Cola para poder vender os engradados, e o vovô comprava ali, às vezes, um engradadinho para poder a gente... E vocês também compravam, né? Pro supermercado depois. Mas, na verdade, era tão longe o Parque Ateneu que não tinha nem ônibus, né? Para poder sair de lá, o ônibus da polícia que pegava o pessoal lá para poder levar pro Quando meu pai comprou essa casa, eu falei, pai, a maioria da família não voa aonde? Você comprou uma casa... Não, o Parque Ateneu era distante demais. Era o último bairro na época. E hoje é um bairro consolidado, foi criado em 1980, começou em 82, era... o governo Ari Valadão, ele chegou num Landau, o seu tio João, que era da polícia também, o João, que hoje é pastor, já está há quase 30 anos pastorando. Conhecido como He-Man, né, da polícia exatamente. Na época. Aí o Ari Valadão chegou num Landau, onde as chaves das casas era numa caixa de sapato, era
foi construída em 1980, inaugurada em 1982. Acho que o primeiro que pegou a chave lá foi o finado Começou a ser entregue em 83, Paulo Lázaro, exato. São 1.424 casas, que o acalanto era 24 casas para os coronéis. Ali na 101, que era para capitão, 50 casas, né? Que era dos oficiais, major, capitão. E a 201 e a 203 foi para tenente, sargento. E naquela época os militares iam para o interior, ficava 3, 4 meses longe da família, e quando voltava, as famílias não estavam no mesmo local, porque como atrasava o pagamento demais, o governo Ari Valadão teve essa sensibilidade de construir 1.424 casas para que eles pudessem ter um lar, né, digno, né? Foi muito bom. O vovô era para ter sido a primeira pessoa a ter pego as chaves. O vovô era cabeleireiro dos oficiais. Isso. O vovô era bem, bem querido pelos oficiais, né? Cortava cabelo dos oficiais lá no primeiro. Lá no comando, né? No comando geral ali. E o pessoal, por gostar demais dele, começou, quando fez a distribuição das chaves, falou, ó, Vieira, você vai lá pegar a chave da sua casa. E o vovô pegou naquela correria do dia a dia, né? Porque saía também da polícia, ia lá pro mercado da Vila Nova cortar cabelo, né? Mas o Ulisses, que era sócio dele na época lá, naquele salãozinho lá, cortava lá no mercado, né? No mercado da Vila Nova. Mercado, lembro do lado da pastelaria. Durante muitos anos o vovô trabalhava. Eu ia, às vezes eu ficava lá, que meu pai, nessa época, viajava bastante também, né? E também vindo ali de Anápolis na época, né? Quando estava saindo naquela migração do banco, com o que vocês estavam fazendo na época. E aí eu dormia com a vovó, né? Lá na casa dela, e o vovô ficava trabalhando lá, porque o mercado funcionava muito à noite. E aí o vovô não pegou as chaves, o vovô acabou sendo a terceira família que pegou as chaves. Teve o Cabo Branquinho também, que pegou as chaves. Foi o Paulo Lázaro que você falou. E o vovô foi a terceira família a pegar as chaves ali. E quando a gente mudou para lá, não tinha nada, nem de um lado. Engraçado como é que é a memória, né? Eu lembro como se fosse assim, praticamente hoje. Porque as casas eram muito pequenas. A do vovô não tinha muro, não tinha nada, era casa, né? Ali de 3 quartos, né? Porque a do vovô, né? O quarto do vovô, aquele outro quarto e o quarto, isso mesmo, 3 quartos. Mas a casa é muito pequena, né? E depois foram reformando ao ponto de fazer o salãozinho lá na frente e deixar um ponto comercial, que seria depois o comercial Ateneu. Foi nessa época aí que nós conseguimos, com muita luta, comprar aquela casinha na Rua 3 e levamos o comercial Ateneu para lá. Vendeu Pai, 3 mil pares de botina. Engraçado, né? Com muita dificuldade, porque a dificuldade que era para poder comprar a casa e vender ali, porque o pessoal ficava ali, que despertou inclusive aquela situação de que, olha, mas por que não tem escritura aqui, né? Isso futuramente já foi um embrião, nessa época que surgiu, quando a gente conversou, vendo essa história de não é dono, tinha uma anuênciazinha da Polícia Militar, você lembra? Na realidade, anuência da Polícia Militar. Quando o Ari Valadão fez as casas, ele fez como comodato. Aí, não sei se você lembra, quando nós compramos a casa... Que era desconhecido foi qualquer negociação jurídica. Eu e seu pai vendemos 3 mil pares de sapato de botina, aliás... A gente tinha uma pequena firma, né? Uma pequena firmazinha. Exato. Mesmo com a mercearia, às vezes você vendia ali na Cardeneta, que lá tudo era na Cardeneta. Então, às vezes, nós bancamos muitas famílias ali, porque atrasava demais o pagamento. E, paralelamente, a gente tinha uma representação. Foi quando seu pai... Nós vendemos 3 mil pares de botina. Naquela época, como se fosse hoje, eu lembro, foi R$3.500 que deu a comissão. Imediatamente, nós compramos, com algumas economias que a gente tinha, comprou uma casa. E aí nós não sabíamos qual que era a verdadeira história do Parque Ateneu, né? Aí era um comodato. Cada um falava a história, né? Mas aí a gente foi buscando. Mas ninguém entendia mesmo que era a situação. Nós fomos buscando informação e eu lembro até hoje que nós começamos a luta com uma cadernetinha desse tamanho assim, anotando o nome das pessoas para ver se a gente conseguia dali partir para uma regularização. A gente nem pensava em regulação. Esse conseguia... Mas ali já começou também a politizar, né, pai? Porque teve a situação também quando vocês foram trabalhar com representação de torrefação de café, né, que minha avó fazia, minha avó mesmo de casa torrava lá, né?
É a galegona. Mas a história da casa ela é tão interessante que isso fez com que a gente despertasse. Eu nem imaginava mexer com política, nem seu pai, nunca. E aí, quando nós deparamos com essa situação da casa, nós compramos de uma pessoa e aí ele disse, sábado vocês vêm pegar a chave. Nós chegamos lá para pegar a chave e aí o rapaz não estava lá que vendeu, estava o irmão dele. Falou, não, essa casa não é do meu irmão, essa casa é minha e eu não entrego. E aí foi uma demanda que nós estávamos já crescendo, né? A mercearia que Com acabou... certeza, referência, né? E aí a gente precisava de um espaço maior. E aí nós fomos, demorou 6 meses para ter a primeira audiência no juiz. E o juiz se colocou na condição de não poder opinar, que era a questão do comodato que era atrelado no FGTS. E aí, mas depois, pelo um bom senso, né? O rapaz entendeu que tinha que entregar a casa para a gente, entregou. E aí nós fomos buscar a verdadeira história do Parque Ateneu. E quando nós conhecemos, né, nascemos na Vila Nova, e seu avô era muito amigo do finado deputado João Natal, deputado federal, que ele nos ajudou e orientou junto lá em Brasília, buscar essa história, né? E a gente foi buscando, infelizmente, ele, um dia antes de ir para os Estados Unidos, ele estava muito doente, o deputado João Natal. E eu lembro, hein? Então, ele ficou cego, né? E aí, o que acontece? Ele ia muito lá no Parque Ateneu, né? Ia muito lá, mas vocês tinham imobiliário também, aí, depois, olha. Mas antes, né? Sim, mas antes, o que aconteceu? Ele nos deu o caminho, mas ele veio a falecer, e nós ficamos praticamente 10 anos em cima de um trio elétrico, alugando debaixo de sol, debaixo de chuva. Aquelas famílias ali nos acolheu, né? E o nome ali foi crescendo. Exatamente. Também, né, cara? E aí, o que acontece? Nós conseguimos, porque todo ano era promessa de cada governo que entrava e falava que ia entregar a escritura e nada. Eu vou contar uma passagem, né? Que eu lembro na época do governo do Íris, na primeira reunião que nós fizemos na rua, você estava carreguei você no meu ombro. Engraçado, né? Você lá, aqui, o Íris discursando e ele falando assim, eu vou resolver isso. Pai, assim, ele pegou, ele puxou, né? Ele puxou e pegou no colo, né? E você sabe como é que são as coisas, né? Depois de décadas, eu acabei virando secretário dele, numa oportunidade, e tive a oportunidade de contar isso pra ele. E ele ainda falou assim, rapaz, eu peguei você no colo. É verdade. Né? Ele lembrou disso, né? Engraçado como é que são as coisas, né? E muito história, dinâmica, né? Eu tenho muita gratidão pelo Parque Ateneu e eu brigo mesmo. Todo mundo sabe que ele chama Carninho Café do Ateneu porque nós praticamente crescemos muito, né? Eu, por exemplo, eu fiz agora 23 anos de casado, escolhi o Parque Ateneu para constituir minha família. Nós somos uma família de 12 irmãos e que, graças a Deus, a maioria tudo mora lá na região. Podemos dizer que a gente faz parte, está escrevendo nossa história, né? Tem uma história ali. E foi quando a gente despertou para... por que você não candidata a vereador? E o Luiz candidatou. E assim, não passou vergonha não. Mas 200 você sabe como é que surgiu? Agora eu vou falar. Como é que surgiu o nome Café? Todo mundo perguntava, eu fui registrar minha candidatura. Luiz Carlos da Silva. Exato. Homônimo demais. Não estava passando. Você quer? A minha mãe torrava o cafezinho e eu mais ele compramos uma maquininha assim de empacotar aquilo. Disso aí, para fechar aí, o adivinha quem que falou assim, mas por que você não põe Luiz Café? Eu falei, Luiz Café? Ué, você mexe com café, Luiz Café. E daí para cá, de 1990 para cá, ficou como se fosse Luiz Café. Entendeu? Aí pegou Luiz Café, eu disputei a eleição, não passamos vergonha, né? Que a gente era a primeira vez, até para falar no microfone, você, né? Um pouquinho quem falava era eu. Ele não falava. Ele não falava. Disputei 2 eleições, aí, já como Luiz Café. Eu falei, um dia no sofá, eu falei, rapaz, vou passar o bastão para você. Eu sou mais burocrático, você tem mais tipo de político. Não vou mexer com isso não. Eu falei, você vai. E ele acabou, comprou a ideia e hoje... Graças a Deus virou, né, essa referência aí na política goiana e até de Goiás mesmo, porque com o trabalho que ele vem desenvolvendo. O mais interessante foi a persistência, né? A resiliência que a nossa família tem. Porque quando você depara...
e principalmente os políticos da época lá, diziam, esse Carlinhos é doido, mas esse irmão dele, ficar aí, isso aí não vai sair nunca. Não, essa escritura não sai nunca. E a gente sempre lutando e sempre correndo atrás. Graças a Deus, nós conseguimos, num dia, estávamos chegando lá com quase 30 ônibus, né? E aí eu recebo uma ligação de um deputado. Falou, pode voltar que hoje não vai dar nada. Não vai ser votado. Não vai ser votado. Aí eu falei, não vou voltar não. Carlinhos, volta, porque senão você vai criar um problema. Que hoje é dia de eleição aqui o funcionalismo público todinho aqui, questão salarial. Votação da database. Votação da database. Eu falei, amigo, eu não vou hoje voltar. ou nada. E desliguei o telefone. No que eu desliguei, aí cheguei lá, a Assembleia estava toda tomada por segurança. E aí eu pedi a Deus, falei, Deus, me dá uma luz aqui, o que eu devo fazer? Rapaz, e aí as famílias desceram e fizeram um cordão de segurança. Só que a gente tinha uma vantagem, né, Carlinhos? O que a gente liderava, porque o Carlinhos falava, vamos entrar com harmonia e tudo. Primeira coisa. Sem baderna, primeira coisa, uma reza. E quando veio assim que eu pedi para Deus me dar uma direção, aí eu olhei aquele cordão todinho de segurança, a maioria tudo era conhecido nosso. Fazia parte também da regularização, aí, né? Boa parte daqueles policiais, as famílias também Tava lá sendo representada. Aí eu falei, vem cá, mas nós estamos de frente à Assembleia Legislativa, uma casa de lei, a casa do povo. Como que a gente pode ser impedido por uma manifestação ordeira, pacífica, e que foi inúmeros políticos no Parque Ateneu prometer e que não cumpriram, nunca conseguiu. E os próprios representantes daquela época, que não vou ficar citando o nome, diziam que não sairia, né? E aí eu peguei e falei assim, nós fizemos jogar a toalha, né? Fizemos uma oração, coloquei o hino nacional e aquilo sensibilizou os deputados, foram lá nos buscar e falou, permita que eles entram. E aí nós entramos na Assembleia, não cabia os locais, galeria, não cabia mais de tanta gente. E aí eles me chamou, falou, Carlinhos, não vai dar para votar essa lei, E assim, veio, eu falei, olha, amigo, eu tô aqui pela vontade do povo. É um caminho sem volta. volta. E o que o povo falar, nós vamos ficar. E eu ia num salão, tinha umas 500 pessoas, no outro tinha mais 1.000, a galeria toda lotada. E o pessoal da galeria que estava os funcionários públicos, foi vir pro nosso lado, viu? Entendeu a nossa luta, engrossou o coro, né? Aí o presidente me chamou, aí eu falei, vamos lá na população, o que eles disseram. Aí, na época, o Samuel Samuel Almeida era o presidente, por sinal achei muito importante que ele foi muito democrático, né? Foi lá e eu fui falando. Não jogou para a plateia, né? Não. Pelo contrário. E aí o que aconteceu? Nós falamos com a comunidade, eu disse, olha, meu posicionamento é não sair daqui. É ficar aqui, ocupar uma casa que é do povo, que é nossa, que é de vocês, enquanto não cumprir o que prometeu para todos nós, que é a regularização definitiva. Fazer um projeto de lei e sair daqui com essa solução. E o pessoal, todo mundo apoiou, foi muito importante. Aí eles queriam fazer o projeto de lei pela Assembleia e encaminhar para a Casa Civil. Eu falei, não, vou pedir aqui que o governador, o Marconi Perillo, tem anuência disso. Venha da Casa Civil. Porque se sair da Assembleia, chega lá... Não tem jeito, é inconstitucional. Exato, exatamente. E aí, conversou com o governador e vai daqui, vai dali. Foi, eu acho que o dia mais histórico do Parque Ateneu e da Vidas Nossas, porque quando foi 1h30 da manhã, voltou-se o projeto de lei da regularização fundiária definitiva do Parque Ateneu, que foi a primeira regularização fundiária do estado de Goiás, né? Engraçado, e isso, né? eu vinha observando o crescimento seu, do Itamar, né? E aí onde que você percebe que onde teve a vontade política fez, né? Sim. Pode-se trazer aí, num período de expediente, se conseguiu resolver a história de quantos anos lá do Parque Ateneu? Muitos anos. E assim, era um bairro discriminado, era um bairro que falava que era invadido. Não tinha valorização. Não tinha valorização.
Não, era achincalhado. E aí, vários governos passavam, usavam a nossa amizade, nossa Bandeira. influência para dizer... Louros políticos, né? Para dizer, vamos ajudar e nunca conseguiram. E o mandato, né? Este é o mandato. Este é o mandato. E assim, as pessoas falam assim, como que os irmãos Café conseguem tanta coisa para a região, enquanto vereadores ou deputados da época não conseguiam. Aí fala, mas como é que ele consegue? O Mauro Miranda, o ex-senador, falava, olha, o Carlinho Café, na oposição, consegue fazer a gente trabalhar. Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro orelhão daquela época, o primeiro orelhão que nós conseguimos, lá no Vale das Pombas, e também o do Messias do Berro d'Água, aquilo ali era histórico. Era um telefone comunitário para 4 famílias. Para 4 famílias. Aí quando colocou o telefone lá do Messias do Berro d'Água, você sabe... 32499151. Você vê quantos anos? Era na ficha. Tinha inauguração com foguetes, você acredita isso? Aí inaugurava um telefone como se estivesse inaugurando uma obra. Uma grande obra na região. Exatamente. Nós éramos praticamente ilhados. E nós inauguramos foi só isso, não. Lá no Vale das Pombas nós inauguramos. Sim, lá no João. Lá no João. Gente, vocês vão falando nisso aí, eu vou lembrando de um negócio aqui. Minha mãe estava grávida era do Itamar, mas isso mesmo. E a minha mãe pegando fila lá no São Damiano para poder me matricular. Porque você não conseguia fazer a matrícula lá. Só que é um dos colégios mais antigos, né? Dormir. Não, ele passou pelo Colibri, passou pelo Maria Araújo Freitas, passou pelo Major, com muito custo e dedicação da mãe dele, ele conseguiu lá no São Damiano. Pai, lá na verdade, assim, era a maior dificuldade para poder se conseguir a vaga, né? Porque todo mundo praticamente lá só tinha como referência lá praticamente o Major, né? E ele. Então, o que acabou sendo lá? Lá que que fazia o ensino fundamental. Enquanto os outros era mais o ensino... E que deu um suporte para depois, no futuro, você prestar um concurso público e está há quantos anos já? Mas quase 24 anos tem uma passagemzinha aí. Quando ele conseguiu, aí isso aqui deu um órgão muito grande, assim como o pai, ele foi o 3º melhor aluno do colégio. Tá lembrado? Naquela torgazinha escura, com chapéu. Engraçado, né? Falar nisso, mas tem que juntar seus amigos da época. Isso tem pouco tempo lá. É assim, hoje, inclusive, quando a gente vai falando, a gente visitando lá, você vê que todo mundo fala assim, mas você que é o Juninho. E acabou você falando assim, ó, como é que começou a história do café? Eu não era o Júnior Café. Não era o Júnior Café. Eu era o Luiz Carlos Júnior. Era o Júnior, filho do Luiz... Era o Júnior, neto da dona Jandira, filho da Cátia, filho do Luiz, né? E aí vai, sobrinho do Carlinho, e foi virando. Neto Itamar, Neto Itamar, barbeiro, aquela coisa, o Juninho que ficava ali, ó, na Rua 9, ali, ó, na casa da dona Nazaré, ali na frente ali, da mãe do Marcão, mais do Wesley, do Hudson, dos meninos ali, onde tinha as casinhas de Belo. Tudo, dos meninos, a gente fazia raia pra vender na feira. Seu filho, né? Com a dona... A mesma coisa. Sim, a dona Liosa. Moço, gente, não tem nem como a gente apagar. Aí você vai falando, vai lembrando. E aí... Lourdes, mas o Oswaldo bem em frente. Seu Oswaldo, a Lourdes, seu Sebastião. Então, o que acontece? Assim, você vai lembrando de situações igual essa, por exemplo, né? Lá da minha mãe ficar na fila lá para poder... Falando nisso, eu lembrei também, sabe de quem? Que é uma das famílias mais pioneiras da região, que começou bem pequenininho, acreditou num bairro, né, que é o Marilisa, que é o seu Alfenas, a família toda lá. Com hoje, certeza. Né? Tem o supermercado Alfenas. Hoje o Renato, os meninos. Sim. Hoje o neto dele, o filho do Renato, é conselheiro. Exatamente. Então é uma história. Cada um tem uma história, né? Hoje, o Gilson do supermercado Quintanilha, eu conheci o Gilson, ele era um padeiro do Luiz Rézio. Pois é, Ele engraçado. era padeiro. Né? Hoje e aí, quando nós botamos o Comercial Ateneu... Os mais bem-sucedidos empresários da região, né? Gerador de emprego, tudo que conseguiu na vida foi no suor do trabalho. O Gilson Quintanilha é uma referência. E o Edmar do Comercial Ateneu, engraçado, que comprou o supermercado. Você vai falando e nós vamos lembrando aqui. Como é que, quando acabava a água do Parque Ateneu, como é que fazia, gente? Você tinha que ir lá na caixa d'água, porque vinha lá um caminhão-pipa com os baldes para poder pegar a água e levar. Eu, a vovó, a minha mãe, todo mundo ia buscando lá para poder, né? Para poder trazer a água, porque era muito difícil, quando acabava a água, de chegar lá no reservatório do Parque Ateneu, que só tinha aquela parte lá, né?
e que abastecia todo o Parque Ateneu e a região ali em volta, né? Que acabava sendo rural, né? Acabava sendo rural ali a parte. Não, só e que hoje são aqueles condomínios, não, são você né? falando de área rural, pra você ter ideia, você falando aqui onde você estudou lá no São Damiano, um dos colégios mais antigos 51 anos fez de agora. Goiânia. O seu tio-avô, irmão da minha mãe, o Tizé, o Tinico e o Timaci, foi os primeiros funcionários das pedreiras Isaíra, Araguaia, Parrode. Naquela época, você sabe como é que carregava? Era carro de boi, as pedras, seus tios, tudo era tora, assim, ó. E era mesmo. E aí, era mesmo. naquela época, chamava Antiga Estrada de Bela Vista. Não tinha nada, não tinha o Parque Ateneu, né? não tinha o Parque Ateneu. Aí eles saíam lá da pedreira, faziam o caminho até o Setor Pedro, para comprar na feira do Setor Pedro, esse caminho tudo de a pé. E voltava, passava pelo São Damiano, para trabalhar lá no Afrânio, das pedreiras. Também. Então, pra você ver, é o tanto que pode. Seus tios, há uns 60 anos atrás, praticamente, que eu tô com 61, mas eu com 5 anos eu lembro que meu pai passava pela BR-153, não passava por aquele caminho, não. Passava pela BR-153 ali. Você sabia de que ele ia? BR-153? Um Fusquinha também. Um Fusquinha, e a gente, eu ia ali atrás, do banco de trás, cabia 2 ali. Lá pra vocês terem ideia, era só uma pista, não era duas pistas, não. Loucura, né? Então E aí a gente fica observando e vai trazendo a gente a memória, né? Como se mistura a nossa família com o Parque Ateneu. Aí vem a nova geração. Vem você, vem o Itamar, passou por todos os colégios, né? E aí vem quando a gente começa a nossa vida política, né? A gente tem uma história, graças a Deus, tava falando pro Luiz e falo para vários amigos meus ali do comércio que a gente viu nascer, né? Que hoje tem uma música do Dicró, diz que o rico é atrás do pobre. Uhum. O Parque Ateneu, depois, os ricos, né, os empresários moravam no centro da cidade. E depois foram abrindo os condomínios. Só que ao abrir os condomínios, né, os bairros começou a ficar ilhado. Foi quando a gente começou a luta, depois das casas, pela duplicação da Avenida Engler. Né, E que põe luta hoje nisso, né? impulsionou. Põe luta nisso. Igual no dia lá do Dia das Mães mesmo, que eu acabei... Você falou bastante, eu fiz questão de frisar sobre... É só olhar nos 4 cantos ali, não é só do Parque Ateneu não, mas da região, né? E você, por ser, é enjoado mesmo, é um caboclo enjoado, né? E aí todo mundo acaba dizendo, o Carlinho é pegajoso, é isso, é enjoado. Tem que ser mesmo, mãe. É que sendo pegajoso, sendo enjoado, sendo insistente, que acabou levando aquilo ali, ó. A duplicação acabou sendo hoje uma realidade, por insistência do trabalho, vem lá de trás, lá. E também e aí, o reconhecimento também, né? de vocês por outras pessoas que já passaram aqui, né? E que tiveram o seu papel, eu acho que isso é fundamental. Nunca briga política, nunca. Eu acho que isso não é importante para ninguém. Leva a lugar nenhum. Mas esse reconhecimento de todo mundo que passou por lá, né, e que vem a passar ainda, mas que a história de vocês está ali, ué. É só olhar pelos cantos ali e perceber que tem um pouquinho em cada coisa ali que levou. Você lembra da duplicação? Que você e seu Joaquim, que queria levar aquele posto para lá, a gente ficava contando ele sentado. Quantos carros passavam ver se via para fazer a medida manual. Para levar o primeiro posto. Para levar o primeiro posto. Debaixo do árvore tinha uma caminhonete A20. Aquele caboclo gostava demais de ser isso. Joaquim, meu Deus do céu, era referência ali, né? Depois também, acabou saindo da região. Mas todo mundo, vocês acabaram também tendo uma lanchonete ali, um restaurante ali durante... Recanto do Café. Moço, vocês acabou perseguindo tanto assim que eu perdi minha identidade, né, pai? Acabei perdendo minha identidade. Eu não era mais o Júnior, mais o Luizinho, que meu padrinho chamava, né? Luizinho, né? Chamava eu de Luizinho. E acabou meu pai trabalhando na Assembleia ali, e todo mundo começou, não estava trabalhando ainda mais na prefeitura, né? Você conhece o Júnior? Qual Júnior? Não, o Júnior, filho do Café, sobrinho do Café. Não, conheço. Júnior, sobrinho do Café, filho do Café, Júnior, filho do Café, tal, virou Júnior do Café. Então, referência, mesmo né? que eu não quisesse
isso não teve jeito, que eu acabei virando uma referência por conta do que vocês já, né, já história, fizeram, né? que Da vocês... raiz, Mas ele, claro, ele até que me surpreendeu, porque o Júnior nunca mexeu com política. Aparece o Júnior como presidente do partido PTC. Mas lá atrás, né, pai, na militância da juventude, mas assim, né, da você me presidência. surpreendeu cada vez mais. Mas não porque foi por uma coisa que vocês eu não achava que você chegaram e nunca falaram assim, ia mexer com política. E na verdade, assim, até lá atrás é o erro nosso, né? Você acaba não gostando, né? Você fala, rapaz, não vou mexer com esse negócio, não. E você acaba vendo que as coisas só começam a funcionar se você entrar para ali, né? Se você entrar para aqueles meios e usar daquilo um mecanismo para poder ajudar as pessoas, né? Porque se não for dessa forma, não funciona. E acaba, você perde a sua... você entrando para a questão da vida pública, você perde a sua privacidade, você perde os horários, você perde tudo que é referência que um pai de família, um cidadão tem, você acaba perdendo isso. Quando nós... Né? E você tem que entender isso, porque as pessoas te procuram a qualquer momento, né? Pra você ter ideia, quando nós conseguimos a vitória das casas, das 1.400, surgiram mais uma luta de 442 famílias, que é das unidades 301, 303, 305, né? E aí, são áreas que as pessoas vieram de área de risco, e aí foram transferidas para o Parque Ateneu. Naquela época, eles eram muito discriminados, começou uma briga. Vocês são das casinhas, não, porque eu sou daqui. Vocês não são da mesma, né? Faz parte. Aí mas seu pai no sábado, eu lembro como se fosse hoje, num sábado, e aí nós fomos lá falar com eles achou que nós que estávamos... Rapaz, o bicho pegou. Criando problema. Aí Movimento. recebeu, não, camarada com facão, queria receber gente lá de facão e chamou Você lembra polícia. que eu fui na frente? Eu tive que chamar na época um amigo nosso, porque eles iam correr atrás de mim de facão, foi-se. Aí depois que eu fui explicar. O Carlinhos chegou, mas a viatura e tal. Quase que foi-se tudo embora. Mas na Quase. realidade o intuito nosso era chamar eles e dizer que a gente também ia começar aquela luta e discriminar. regularizar eles. Pegar o modelo que foi feito Lá das unidades onde foi exato. feita a regularização. E aí, graças a Deus, na gestão E mesmo assim também, né? O povo não acreditava também. Né? na gestão do prefeito Íris, né? Eu falei para ele, prefeito, nós precisamos resolver esse problema aqui. E o Íris, na época, né, foi muito sensível a esse caso. E o resultado foi que nós conseguimos regularizar mais 442 famílias das unidades 301, 303, 305. Naquela época, nós tínhamos conseguido uma luta para levar, porque o Parque Ateneu era conjunto militar, mas não tinha nenhum local para que a polícia tivesse um batalhão, uma companhia. Aí nós conseguimos, postinho primeiro. um posto ali onde é o centro comunitário. Pra você ter ideia, naquela época, eu tinha que pedir pneu, Os comerciantes. comerciante para ajudar. As viaturas ficavam até sem gasolina. Aí comprava peça, era carburador, era Manutenção delas, da viatura. Nós ali dava manutenção. E aí veio uma nova geração de administração. Na época, quando o governo Marconi ganhou, que ele trouxe um novo olhar para modernização, né? Teve os avanços dele, como todos os governantes têm, como nós temos hoje o melhor governador do Brasil, que é o governador Ronaldo Caiado, que nos espelha muito, né, pelo lado da administração e da segurança pública, né? Goiás hoje é referência através do governador Ronaldo Caiado, e que cada governante, eu passei por todos, eu e seu pai passou por todos, já vem lá do Ari Valadão, Henrique Santilo, depois vem Íris Rezende novamente, depois Marconi, Maguito Vilela. Então, Goiás é muito rico de liderança, né? E o que acontece? O resultado de tudo isso é você ter resiliência, né? E do postinho que você conseguiu, e depois virou hoje, um batalhão de polícia. Uma companhia. Com todos os comerciantes ajudando. Hoje nós temos um batalhão, tem a delegacia no Marilisa. 31º Hoje batalhão. o Parque Ateneu praticamente não falta absolutamente Parque Ateneu e região. Porque depois surgiram, né, os condomínios, Brisa do Cerrado, Vale das Brisas. Hoje são bairros que estão os Despertou, né? condomínios. Despertou também nas grandes... E, rapaz, uma coisa que eu estava lembrando aqui também, o Parque Ateneu não tinha atração nenhuma. E aí, muito pequeno, né? Nós fomos inventar de mexer com o time de futebol. Como é que foi o primeiro nome do time de futebol?
Diamante Negro? Não, esse é o deles. É. O nosso era o Comercial Ateneu. Comercial Ateneu e tinha o aí, Força Jovem, que era... Força Jovem. E do lado ali do Major, Tinha o campão, né? aí tinha um campão lá e dia domingo era atração. E aí o nosso time era o Túlio, o Ferreira, o Valdão, Gato. o Gato, Cristiano. o Ivan, o Cristiano, Fabinho. Fabinho. Rapaz, naquela época só o time do Palmeirão que ganhava. O hein? Alírio. Aí eles falavam Isso, assim, ó, que hoje joga... E o filho dele filho dele joga. joga- É, não, isso mesmo. o time do Palmeirão falava que se não ganhasse no campo, ganhava no tapa, né? Então, aí nós fomos Cal. pra lá. O Cal jogou também. Ué, lembra. E aí, rapaz, era atração. Dia de domingo. Mas não você tinha- vê, só que o futebol nosso, a gente saía assim, botava um trieletro. Hoje o time do Comercial Ateneu vai acabar com o time do Palmeirão, ele fazia aquilo. O campo dava 1.000 pessoas. Era isso. Várzea dando 1.000 pessoas, já imaginou isso? Mas era atração que tinha, né? Naquela época, assim, não tinha. Referência, né? Aí depois. E premiação boa. não, E premiação boa. Aí teve lá Teve lá. Começou a surgir os bares, né? Uhum. Começou lá com o Mendes, que é o Fogo e Gelo. Fogo e Gelo. E aí nós começamos para falar o que a gente vai fazer para atrair o povo para cá. Porque o seu pai trabalhava, começava 3 horas da manhã e trabalhava sábado e domingo, não tinha folga não. A folga nossa era domingo, fechava 1 hora da tarde. E aí às vezes a atração da gente era ir lá pro Fogo e Gelo. Aí lá começou a fazer o bingo da vaca. Ave Maria. Teve uma vez que nós colocamos a vaca amarrada lá de frente, o Fogo e Gelo ali, nos predinhos ali. Aí deixou ela lá para no outro dia virar atração para vender o bingo. Rapaz, cadê a vaca no outro dia que nós chegamos? A vaca já estava lá no GO 020. Pai, nós puxar a vaca. Rapaz, Não, até a vaca chegar, para passar na barreira, a gente põe 2 caboclos no caminhão, pra eles abaixar com a vaca para passar, porque passar pra ela não- ficava na barreira. Engraçado como é que as coisas, né? Hoje você passa, você fica na barreira. Não. E aí, rapaz, aquilo era atração. O cara que ganhava a vaca, mas como é que vai levar essa vaca, moço? Então, aí depois nós começamos já a fazer, já a vaca já escortejada, já a vaca ali já pronta, carne pronta e tal. E aí, rapaz, eu fiquei pensando ali, como que a gente tem tanta história, rapaz? Aí tem a história boa, que essa aí você viu até de humor também, mas tem aquela mais triste, né? Que foi quando a gente tava no futebol, o carro de som era uma corneta anunciando a morte do Da Ayrton Ayrton Senna. Senna. Foi no dia do jogo. Nossa, né? que tristeza, rapaz do céu. E eu era Parece bem que todo menino e mundo lembro parou. disso, né? É, Eu lembro passou. disso, porque bem ali todo mundo acabou, né? Acabou o futebol, acabou todo mundo. Não, ali foi Será todo que é mundo verdade, só, né? Aquela tensão ali, dando a notícia, na cornetona. Você falando aí, foi muito ruim. Você falando sobre não ter nenhuma atratividade ali, né? Mas você lembra quando era... Foi uma das últimas situações, nunca mais teve isso em Goiânia, né? Você via muito campeonato de balão. Os balões, inclusive, caía tudo ali onde é hoje Hoje já não se o pratica Arco isso Verde, mais, né? Porque, e ali era a sede da da fazenda, Encol. né? É. Onde a gente ia lá buscar esterco e buscar manga, né? Que tinha os pés de manga lá, que era histórico. E aí os balões iam lá ficava mais de 100 balões no céu lá. E o campeonato também no autódromo, né? Que a gente ouvia lá do Parque Ateneu, mas a gente não tinha dinheiro para poder ir, né? Porque, né? A gente sempre foi, né? Não foi pobre, mas a gente foi, não tinha tanta condição. Naquela época, o funcionário público era, né, os pais, todo mundo com não muita tinha dificuldade, condição né? de frequentar esses lugares. Então, aquele campeonato de balão que tinha lá era uma atratividade. Depois nunca mais teve isso, né? Sumiu, né? O que tinha ali, eles caíam ali, né? Na onde tem ali a unidade ali, que hoje também é a continuação, né? Tem um clube lá da ZEG lá embaixo e também hoje é o condomínio também, que é lá da FGR lá embaixo. Você vê o que virou as coisas, né? Ali tudo em volta, a marginal que corre ali, antigamente era o fundo ali, onde tinha ali no fundo também do condomínio, onde tem aquela pedra ali, o pessoal ia para tomar banho, até hoje vai, de vez em quando, né? Para poder tomar banho naquelas... córregos de preservação de referência ali na Marginal Barreiro, que é o Anjinho. Exatamente. A água mais limpa, eu acho que de Goiânia. Carlita, a gente estava comentando aí também, agora voltando àquela grande feita, né? Que eu falo que é sempre sua, né? E também junto com a Católica, junto com o prefeito isso.
depois da duplicação, sobrou aquele bico na Jardim Marili, você lembra? Ali que o pessoal queria tirar todo mundo, você foi lá, lutou e acabou escriturando todo mundo. Não, mas que dificuldade que Nossa! Na realidade... Não tinha solução. Na realidade... Pra quem não queria resolver. Na realidade, o pessoal falou assim, mas quando eu fui eleito vereador, eu fui o 5º vereador mais bem votado de Goiânia, que foi quando eu tive 7.392 votos. E aí, nós já tínhamos feito esse trabalho na regularização fundiária. Quando eu virei vereador, eu falei pro Íris, prefeito, eu não tinha apoiado ele não, eu tinha apoiado na época o Vanderlan. Eles não me deixavam aproximar do Íris, né? E para mim era o maior líder político, né? Da história de Goiás e do Brasil. E meu pai é apaixonado pelo Íris, né? E aí quando eu ganhei... Ele e a história também, vocês acabaram sendo, né, com o MDB. Quando eu ganhei, na realidade, que nós ganhamos, né? Aí o Íris me chamou lá, eu falei, prefeito, a eleição acabou, a partir de hoje nós estamos juntos. Agora eu quero dizer, o senhor vai enfrentar aí 2 anos de muita dificuldade, eu vou ser seu parceiro desde a primeira hora, pro que der e vier. Só quero te pedir uma coisa dentro do meu mandato, cuida do povo lá da região, e eu quero que o senhor faça a duplicação, que a nossa região está ilhada, nossa região está... Ela não tem mais hoje como crescer o comércio e eu preciso dessa duplicação. E aí o Íris fez um compromisso comigo. E aí era uma obra muito complexa, porque todo ano, quando chovia, derrubava o muro do condomínio ou derrubava o muro da Católica. E aí eu fui na Católica, nós fizemos uma reunião, eu não queria apenas trocar o asfalto. Nem eles sabiam dessa história, para bem dizer, na verdade, né? eu não queria, desse imbróglio, eu não queria só trocar o asfalto. Politicamente, se eu tivesse trocado só asfalto, talvez na reeleição eu teria tido o êxito. Mas a minha preocupação não era com a reeleição, era deixar uma marca, né? Hoje nós estamos vivendo o mundo inteiro com essas catástrofes aí, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o que é essa questão o meio ambiente não faz mal para ninguém. Drenagem. Agora, né? quando você vai sufocando ele, não tem para onde ele ir, que é a drenagem. E aí eu disse para o prefeito, falei, prefeito, eu não quero apenas trocar o asfalto, nós temos que duplicar. E a importância de fazer uma obra para 40, 50 anos. Era perigoso, né? Ali também. Pra você ter o acidente ali era... Pra você ter ideia, começou a galeria lá na Caixa Econômica Federal, lá no Parque da Laranjeira, passando pelo Parque Santa Cruz, Fabiana, passando pela Avenida Engler completa, até chegar no Parque Ateneu. Uma obra que tinha 4,80 m de profundidade, com tubulação de 1,10 m. E aí, quando veio a pandemia, essa obra ela já estava na porta da Católica, né? Já com a tubulação. E quando chega na porta da Católica, ela tem mais 1 quilômetro para dentro. Porque a obra que faz debaixo da terra, as pessoas não lembram. Mas é bom registrar... nessa história que nós estamos nesse bate-papo aqui, da complexidade. E quando ela chegava no bico ali do Marilisa, entre o Marilisa e o posto lá do Seu Joaquim, essas famílias que estavam lá, né, o Thiago do Brau da Som, o Neto, o Delei, ali eram famílias que estavam quase 40 anos. O Andrade, quase 40 anos. O do Andrade já não é dessa parte E aí é uma área pública. Aí eles queriam, falou, para fazer a duplicação tem que tirar o povo. Falei, então, nós vamos achar, a engenharia, ela é feita para isso, não vai tirar a população. Achar alternativa. E isso foi demorando, aí até que o pessoal da Católica concordou em virar a pista para dentro do pasto, né? Mas assim, foram 2 anos, as pessoas na pandemia ficou no barro, ficou... muitas vezes o comércio prejudicado, mas com aquela determinação, eu perdi a eleição, boa parte pela chateação que as pessoas ficaram, pela pandemia, pelo que os idosos não puderam votar, mas eu coloquei em primeiro lugar aquilo que era o objetivo, de impactar com aquela obra o desenvolvimento. E hoje a maioria dos comércios entende que eles melhoraram 40%. A população dos condomínios hoje frequenta a feira, frequenta os restaurantes. Os comércios ali então, assim, a obra hoje, quando fala assim,
nossa, a obra ficou pronta. Aí, Carlinhos, mas você perdeu a eleição? Não, não perdi não. Quem ganhou foi a população. Quem ganhou, eu acho que a pessoa que preocupa em fazer obra para ganhar a eleição, eu acho que ele tem que preocupar em fazer obra para as futuras gerações. Então, há uma diferença. Então, assim, eu nunca preocupei com o mandato por ego particular, né? Então, eu acho que hoje todo mundo está vendo a realidade. Hoje nós podemos, né, quando a gente preocupava com o Parque Carmen Bernardes, era no barro, as pessoas Você faziam. lembra na época que... O Canguru mesmo fazia ali, ó. Canguru, que é um dos pioneiros, que morava lá na... Sim, Quando nós mudamos para o Parque Ateneu, foi na rua... Eu mudei para a rua 5, lote 10, unidade 205. Ali onde tem, né, o Canguru, que é pioneiro, você mudou para a rua 16, né? Rua 16, Lote unidade 203. unidade 203. Mas falando do Carlos Bernardes, eu lembro na época que aquilo ali era uma erosão enorme, você lembra? Na época nós conseguimos, com o Dergo ainda, era o Dergo. Foi. 1.600 caminhões de cascalho Para conter aquela... para conter a erosão que ela já vinha atravessando para o lado de cada pista. Hoje está contido e aquele lago maravilhoso lá, que é o Carmen Bernardes. Maior referência, né? 228 mil metros quadrados, né? Uma das maiores referências de parque, né? Hoje está, graças a Deus, está muito bem, nós conseguimos também. E que hoje é trabalho de manutenção, né? Na realidade, assim, eu penso que você lutar na política, colocando o cidadão em primeiro lugar, o resultado, ele vem. O resultado não pode ser só na campanha, promessa. E aqui eu tenho que registrar, quando o pessoal, mas você vai sair, o prefeito Rogério me deu uma missão, que eu sou muito grato, de fazer o que eu mais amo, né? Que o Parque Ateneu me deu todas as referências políticas e hoje nós estamos podendo fazer pelo Estado, pela cidade de Goiânia e pelo Estado, que virou referência à regularização. Pra você ter ideia, em 3 anos que nós estamos lá, nós atingimos 10 mil escrituras registradas e gratuitas. A primeira escritura que nós entregamos, não tem lógica. A pessoa estava esperando há 60 anos uma escritura. Pessoas com 30, 40 lá anos. no ginásio do Nova Esperança, não foi isso? Foi a Foi, primeira? Eu estava lá exatamente. junto com vocês lá. E o pessoal nem estava acreditando, né? E que não ia nem pagar, né? É porque você já vinha de promessa, né, Carlinhos? Promessa. 40, 50. E voltando aí, nós sentimos a necessidade quando daquele projeto do cheque reforma, né? Foi. Nós fizemos um convênio, nós sentimos, nós montamos uma ONG, o Carlinhos, em 2007, Exato. e essa ONG foi referência, nós ganhamos certificado do governo, nós ajudamos 3 mil famílias com 3 mil de material de construção para começar a reformar sua casinha, ou aquele velho, aquele senhor de idade, aquela criança que tinha um quarto mofo, um banheiro, nós ajudamos a tirar aquele, sabe, porque aquilo aí é qualidade de vida também, né? Às vezes a família tinha um filho, né, um casal, homem e mulher, já crescendo, precisava separar o quarto. Na vida das pessoas foi muito importante esse trabalho nosso também, né? Então, eu acho que o legado é esse. Se eu puder dar um conselho para você, colocar, e eu acho muito bom quando eu não quis mais sair candidato a vereador, por mostrar mais ainda para a população que não é só com mandato o interesse do ego pessoal, mas eu posso fazer muito mais, tanto eu quanto seu pai, nos bastidores, ajudando com um pouco de experiência que a gente tem. E eu, quando falei para você, Júnior, eu acho que você tem que entrar, há 20 anos atrás, eu falei para você, se você tem, eu achava e acho até hoje que você tem um viés político, porque a política, não pode as pessoas criticar a política por criticar, porque ela vai continuar existindo. Nós temos um país que é a democracia, onde você pode se expressar, onde você pode poder defender uma causa ou através de um projeto de lei. E o que eu quero passar para você, esse legado que a gente tem, o seu pai, dessa história que a gente construiu no Parque Ateneu, mas hoje está construindo por Goiânia, é que a política precisa de pessoas comprometidas com a causa dos mais necessitados. Então, quantos anos 23 anos fazendo festa, e você sempre ajudando e nunca quis colocar, dizer, eu estou ajudando. Então, eu acho que é importante as pessoas perceberem que o legado nosso que a gente deixa para o filho, para a filha, igual a gente está aqui alicerçando esse futuro brilhante que você vai ter pela frente, eu não tenho dúvida disso, que eu tenho um sonho de realizar,
que é você poder construir e galgar um caminho na política através de coisas boas, de referência, e o que você com 20 e poucos anos de prefeitura, de administração, graças a Deus você não tem um arranhão na vida pública. Já passou por diversos setores da administração. Já foi presidente do PROCON, presidente do IMA, vice-presidente da Comurg, passou por várias pastas. Isso é importante. Então, o conselho que eu quero te dar é você sempre persistir, mas sempre colocar o cidadão, sabe, assim, em primeiro lugar. Principalmente eu vejo as pessoas ter dificuldade, às vezes, até de um encaminhamento numa cirurgia, um encaminhamento ali, às vezes, de uma situação que ela está vivendo e que nós, com a experiência que nós temos, de ajudar, de dar celeridade nessas situações. E eu quero muito poder estar, né, passando essa experiência que a gente tem, para que você possa, com o que você tem, que você já adquiriu, mas adquirir muito mais, mas sempre colocar aí as pessoas em primeiro lugar. Fiz questão hoje, Carlinhos, da gente nesse bate-papo de família, né? Esse bate-papo de família para a gente poder mostrando para meu filho, para o seu sobrinho, o Júnior, o quanto que é importante a gente fazer uma política, mas uma política, não politicagem, uma política da boa vizinhança, uma política de ajudar, sempre ajudando as pessoas. E mas o Carlinhos, seu tio, nos vimos na iminência de te chamar, né? E a gente não é só simplesmente você, não, é passar a coisa com responsabilidade e na certeza que você, chegando lá, e vai chegar com as graças de Deus, com o meu apoio e o apoio de seu tio no Legislativo, que eu acho que vai ser um dos melhores quadros que a Câmara Municipal vai ter nessa próxima legislatura. Essa foi uma das preocupações em preparar, né? Você não pode simplesmente entrar achando, muita gente entra no meio político achando que não, eu vou entrar e tem que ser assim, tem que ser dessa forma, sem uma preparação. A gente sabe nem para que serve um vereador, né? Para que serve um deputado, né? E aí, para que é um prefeito? E esquece de de ter um conhecimento, de ter uma preparação. E o que a gente foi procurar foi isso. Lá atrás, vai estudar, vai cuidar disso. E eu fui me preparando. Eu confesso que não queria mesmo seguir por esse caminho lá atrás. Mas a partir do momento que você entra e você vê como é que funciona de verdade, que você pode utilizar, né, os mecanismos para poder ajudar as pessoas, você vê que você está no caminho certo. E ainda mais, poder contar com a experiência política e administrativa ainda, eu acho que o melhor caminho é esse. Sem dúvida. Né? Por onde a gente já passou, por onde a experiência de vocês, que vocês têm, meu pai já trabalhou em inúmeros locais, né, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, sua também, né, o que vocês já fizeram e ainda continuam fazendo. Então, assim, vocês estão em plena atividade, mas resolveram dar uma pausa na questão de, olha, não vou mexer com uma eleição por agora. O que eu acho, inclusive, até nós conversamos sobre isso, eu acho que para a questão, pela garra que vocês têm, pela briga que vocês têm o tempo todo de não desistir daquilo, fico muito feliz por um lado, mas pelo outro, eu acho que isso é até breve, porque ainda a vida pública ainda precisa muito de vocês, e nesse momento talvez me colocando como uma alternativa para dar continuidade, não tenha dúvida de que essa preparação ela foi construída ao longo dos anos, né? E eu já quero te dar uma missão, viu? E aí já vem as coisas difíceis aí, tá vendo? Não, eu quero te dar uma sugestão. Já me coloca na parede, tá vendo? Porque você nunca desista quando a pessoa falar para você, se você não vai conseguir. Você não, porque tudo para nós era assim, a maioria das pessoas, principalmente dos concorrentes, não, você vai conseguir nada não. E a gente lá tem uma missão que ela ainda, para destravar toda a nossa região, que é ali na Master House, né? Que é desumano aquele trânsito ali. Eu queria que você, e junto conosco, né? Ter esse olhar para destravar. Você fala, inclusive, do viaduto ali da... exatamente. Mas como é que né, as coisas, né? Como é que são as coisas, né? O prefeito havia, sim, havia, né, conversado contigo sobre isso, exatamente, sobre essa situação.
E aí isso acabou não prosperando, porque ele acabou não dando uma continuidade na vida pública dele. Encerrou num momento muito bom, né? Que vai Sim. ficar para a história aí, isso aí é inegável. E que isso também, você não tendo êxito no processo eleitoral como candidato, mas depois vindo como um secretário de uma pasta que é o carro-chefe, e que fizeram muito, acho que, vê como é que são as coisas, né? Se talvez você tivesse lá como vereador, e a gente já fez essa análise por várias vezes, talvez não seria tão produtivo e tão realizado que você está se sentindo hoje, e sendo um secretário de uma pasta na qual você tem um conhecimento que é vasto, né? E que pôde aí já entregar aí muitas escrituras, coisa que na história do município de Goiânia não se foi feito em tão pouco tempo, vocês fizeram em tempo recorde. E digamos aí que o prefeito tem esforçado-me muito para poder, né, conseguir colocar ali meios para que vocês tenham subsídios de fazer ainda muito mais, né? A gente não tem dúvida que até o final da gestão isso vai ser muito bem ampliado aí pela força que o prefeito tem feito, e a gente vê esse esforço diário, né? Eu vejo muitas vezes assim. E não só pelo esforço, mas pelo carinho também que o prefeito... Porque se não tiver também uma simpatia por parte do gestor... É verdade. Não adianta. Tanto que ele gosta do meu pai, que ele gosta de vocês, sabe que mesmo agindo indiretamente, né, meu pai na administração, porque você está lá representando, meu pai fica dando suporte ali, e se ele não tivesse comprado essa ideia, o prefeito não tivesse comprado essa ideia, vocês não teriam conseguido chegar aos números que vocês chegaram até hoje. Então, essa boa vontade do prefeito de ter comprado a ideia pela proximidade, pela amizade que vocês têm, né, de poder falar, ó, irmão, não tá bom desse jeito aqui, eu preciso de estrutura. Quantas vezes eu vi você já falar pro prefeito, nós somos secretários juntos, né, e em reuniões dizer, olha, prefeito, se você dedicar ali, a gente tem condição de fazer muito mais. E o prefeito, não, Carlinhos, eu vou te dar essa estrutura, e ele tem feito se empenhado para poder fazer isso. Uma né? coisa que eu acho, né, porque eu fui vereador junto com o Rogério, que antes de mais nada é meu amigo, eu só não acho justo as pessoas compararem uma gestão do Rogério, que tem 3 anos e pouco, né? Sim. Com uma gestão, por exemplo, de um maior líder político desse país, um dos maiores, que é o Iris Rezende. Ele teve 60 anos de vida pública. Ou seja, quando o Rogério entrou, eu nunca vi o Rogério reclamar, um dia sequer. O cara trabalha de noite. Mas o problema é que ele pegou uma pandemia que o mundo parou 2 anos, e ele veio entregando as obras que o Iris deixou tudo para trás também. Deixou para trás porque é uma continuidade da administração. Claro. Acho que o Rogério não merece, muitas vezes, críticas que fazem por ele ser negro, por ele, esse camarada... Eu vou falar mal desse cara porque o outro tá falando na rede social. Vou me juntar aqui a um coro. Eu só te fazer uma pergunta aqui, nesse bate-papo. Goiânia hoje, ela é composta por goianos, mineiros, pessoal que vem da Bahia, Tocantins, da Paraíba. Lá no Parque Ateneu, você não tem noção das pessoas que não são nascidas e criadas em Goiânia, que ajudam a construir Goiânia. Eu não acho justo você não dar uma oportunidade de continuidade, pelo menos para a pessoa. Quando eu vejo assim, o problema do lixo se arrasta mais de 30 anos. Caiu no colo dele, mas ele está aí tentando resolver. Não se omite, né? Não, e realmente é um cara muito trabalhador. Agora, é lógico, o ano eleitoral, você pega, muitas vezes é igual imprensa, jornal. Cara, a gente tem um hábito de só na notícia ruim. Você não preocupa o que ele fez de bom. Mas, infelizmente, ainda, né, as pessoas querem o poder, muitas vezes. Você pode olhar no Brasil inteiro e no mundo. No Brasil inteiro, se você for lá no pequeno município, 2 famílias que brigam pelo poder. Fulano, Beltrano. Vou dar um exemplo aqui. Não, vou dar um exemplo de Catalão. Adib e Jardel. Aí você pega Aragoiânia. É o Salgadinho com o Luizão ou com o Zé do Queijo. Aí entra... Isso. Mas você pode observar que é sempre a mesma. Maguito, Daniel.
Aí vem, né? Mesma coisa, não tem... Mas quando você pega uma pessoa que realmente trabalha, mas que não conseguiu ainda formar um grupo, porque o Rogério é um cara que trabalha 24 horas, e eu tenho uma gratidão muito grande por ele ter me dado espaço, não a mim, de poder fazer com que o espaço que ele me deu transformasse milhares e milhares de pessoas aí com a sua escritura, falar, eu sou dono da minha casa. A identidade da minha casa, hoje eu sou dono, hoje eu posso dormir tranquilo. Então, e o Rogério foi enfrentar um problema de drenagem pública. Goiânia, ela foi, a gente está batendo esse papo aqui falando do Rogério, mas é porque é o contexto geral desse bate-papo aqui. Pra você ter ideia, Goiânia foi planejada para 50 mil habitantes. Hoje ela tem 1,5 milhão. E se pega a região metropolitana, tem 3 milhões de pessoas. Agora, tudo que foi construído ao longo do tempo, por que essas catástrofes, por que está acontecendo? Porque ela cresceu, as pessoas, os gestores passados, não tiveram a preocupação de fazer drenagem. Como que eu vou dar um exemplo aqui, como que eu constrói o Ório, que é uma mini cidade? E aí você observa e fala, o que fizeram em volta para absorver a água, para receber a água, o esgoto? Nada. Então aí você tem um problema. A natureza vem e ela vai levando, porque ela não para. Ela vai dar uma resposta. Aí você pega e fala, não, agora está enfrentando a drenagem pública dentro de Goiânia. Tem que enfrentar. O BRT tem mais de 15 anos que está falando, ele já completou 80%. Que é uma das coisas que vai impactar, né? Que é o transporte, né? Até mais um pouco. Então, assim, o opositor, ele vai pegar o que não ficou pronto, que é natural. Mas se você colocar na balança com a vivência de uma pandemia, né? Que todos os gestores do mundo inteiro ficou praticamente 2 anos as pessoas... Parados. E que jamais pensou que chegaria a um... Eu vivi assim, o Césio 137, que eu morava no bairro Popular. Olha para você ver a discriminação, a que ponto chega. Na época, Goiás ainda não tinha separado do estado de Tocantins. Eu lembro como se fosse hoje. A Hebe Camargo deu uma entrevista. E a entrevista dela impactou tanto negativamente que quem plantava arroz lá em Araguaína perdeu tudo. Um segundo maior crime radioativo do mundo. Acidente radioativo do mundo. Morava lá no bairro Popular, na época. Então, para você ver a discriminação. Então, eu acho muito ruim quando você faz um comparativo que a pessoa, um pastor, é negro, porque o camarada é isso, aquilo. Mas quando você passa a conhecer um camarada que veio, que ficou na África 15 anos como voluntário, os filhos debaixo ali da cama, porque eles davam rajada de metralhadora, e o Rogério, ele e a dona Thelma lá, com 15 anos, na África, criando seus filhos, e voluntário. Camarada que tem uma história, mas infelizmente quando você pega um negro, um pastor, e que vem do outro estado, é uma injustiça muito grande quando você faz esse comparativo. E eu preciso falar isso porque o meu maior ídolo político, que é o Íris Rezende, tantos outros referências, Maguito Vilela, gostei muito. Eu não entro em essas questões de embate, de opositor, de situação. Não tem necessidade. Cada um plantou sua história, cada um colocou. Né? O Marconi teve os seus avanços, né? O Caiado está aí hoje com os avanços. Hoje, se o Caiado sair candidato a presidente da República, é o meu candidato. Não é porque Goiás é pequeno. Mas cada um tem sua história. O Maguito escreveu sua história. O Ari Valadão escreveu a história dele. Eu acho que respeitar a história das pessoas é você não dar espaço para ficar só criticando. Ao invés de criticar, o que eu posso fazer para ajudar? Então, a política é isso. Aí fica direita, esquerda, centro. Não, as pessoas querem resultado. Na realidade, as pessoas precisam de educação, as pessoas precisam de poder deixar seus filhos para estudar, precisam de chegar no posto de saúde, ter qualidade de vida e, ao invés de você dar esmola, é você poder dar assistência na hora que a pessoa precisa, mas você dá condição da pessoa ir lá pescar seu próprio peixe, gerar emprego,
com qualidade de vida. As pessoas não querem esmola. Agora, você não pode fazer com que a pessoa se vicie. Eu arrumei um emprego para uma senhora que veio do Tocantins, lá no Gilson, do supermercado, Quintanilha. Chegou o mês, o Gilson falou, Carlinhos, rapaz, ela é boa de serviço demais. E aí, só que ela pediu para sair. Eu falei, mas por que, Gilson? Ela tem 7 filhos. Se eu assinar a carteira dela, ela vai perder tudo que ela tem de bolso dos 7 filhos. Então, pra você ver aonde que nós chegamos. Muito mais. Aí ela falou assim, olha, eu ganhei aqui um salário mínimo, mais uma comissão aqui e tal. Aí, mas a bolsa que dá para os filhos dela é 2 vezes o salário. Maior ficar é isso que eu acho. Sem registro é muito mais. E eu quero que você defenda isso, qualificar as pessoas para ela poder ter condição de trabalhar e ter seu próprio sustento. É isso que as pessoas querem. Você falou sobre a questão do reconhecimento, né? Engraçado como é que são as coisas, né? E sobre poder insistir nisso. Mas eu acho que não tem como apagar aqui o trabalho que vocês vêm fazendo há muitos anos, né? Há várias décadas, que foi, né? Você vem aí seguindo, e você quase bateu uma eleição para deputado. Sim. Engraçado como é que são as coisas, né? Aliás, você bateu, veio mas não levou, numa crescente, você teve ali naquela chapa, que não ficou uma chapa ruim, porém, se tivesse uma outra, você tinha batido a eleição, mas 1.400, a gente já tinha feito as contas, 1.400 votos, você tinha batido a eleição para deputado, você teve 10 mil. 859. Então, assim, mais um pouquinho você tinha batido. O deputado, até amigo nosso, Sérgio Bravo, teve 8 mil e pouquinho. Exatamente. E virou deputado, né? Então, vê como é que são as coisas, né? Então, o reconhecimento ali, a região, ela foi muito, ela agradece muito isso. A gente vê hoje que a gente andando lá, né? E aí você tem me levado em diversos amigos, e às vezes em alguns lugares você pergunta, inclusive, você podia nos ajudar aí, o Júnior tá pegando o bastão, e a pessoa, não, o Júnior já esteve aqui. E já em outros, as pessoas já falam, Carlinhos, eu tava esperando você decidir se você, né, ia participar do pleito ou não, e as pessoas falam, não, eu respeito muito o Carlinhos, respeito muito o Luiz pelo posicionamento deles, e a gente aguarda até o último momento para saber se eles estão participando ou não. Então a gente vê isso no andar ali, né? Sim. Na feira, nos comerciantes, no evento, né? Quando acabou aquele evento ali, as pessoas, Carlinhos, nossa, que bom, nossa, esse aqui é o Juninho, nossa, não, eu lembro, Luiz, esse aqui é seu filho, nossa, eu lembrei. Porque a gente nunca teve longe da região, nunca teve longe do Parque Ateneu, pelo contrário. O que a gente sempre fez foi sair de manhã e trabalhar, estudar e preparar e qualificar, o que vários filhos da região sempre fez. E isso não é mal nenhum para ninguém, é pelo contrário, né? Hoje pode retornar com qualificação, com experiência, com uma trajetória político-partidária também, né? Uma experiência de administração, de poder, inclusive, receber aquilo que vocês falaram, que era, olha, vocês estão recebendo aí agora, nós estamos passando para você uma responsabilidade, e eu entendo isso, que agora é muito maior, né? De receber aí um histórico de realizações, de reivindicações que teve ao longo do tempo e que não parou, e que hoje a região, ela ainda necessita, ela é muito grande, né? O Parque Ateneu é muito grande, né? Uma cidade ali dentro do bairro, né? Que ainda precisa de industrialização, precisa ali de geração de emprego. De geração de emprego específico para ali, porque a região ela é muito desenvolvida, ela comporta tanto isso, que hoje isso já estrangulou, que você falou sobre inclusive, a questão... eu queria te dar até uma sugestão. Muitas vezes, nós tivemos agora no último mutirão lá do Buena Vista, 45 minutos para a pessoa ir de carro, agora imagina de ônibus. Quantas mulheres e homens trabalham nos condomínios, tem que sair 4 horas da manhã, depois sai 4 horas da tarde, vai chegar em casa... E que ainda vai isso agravar, porque ainda tem lá mais para frente, depois do cemitério, vem, que vai ali condomínio... Só condomínio. Te dar uma sugestão, até falei com o prefeito, nós pegarmos áreas públicas, que ainda tem muito, você colocar o trabalhador à mão de obra próximo do trabalho dele. Então, assim, você imagina a qualidade de vida das pessoas, o tanto que vai melhorar. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, por sinal, o Dr. Alex Neder, um dos maiores criminalistas do Brasil, meu irmãozão. Eu arrumei uma empregada para ele, que ele tinha muita dificuldade, que a empregada vinha de longe. E aí eu arrumei uma empregada para ele, uma secretária do lar, né? Ficou 11 anos com ele. 11.
morando do lado. Doutor Ela ia Alex. de a pé, ela ia de a pé. Então, uma coisa que eu observo muito, os condomínios vieram para os bairros. As pessoas mais, os empresários, as pessoas que têm mais condições financeiras, elas afastou para ter uma qualidade de vida melhor, porque é por causa dos condomínios e tudo. Mas o distanciamento da mão de obra, que aí foram fazendo gestões anteriores, levou essas pessoas para muito longe. Se tivesse levado para muito longe, mas tivesse levado também a qualidade de vida, geração de emprego, por saúde, semeio para os filhos, né? Então é uma linha que eu quero que você atue muito e dá continuidade na regularização fundiária, que ainda tem milhares e milhares de pessoas que não têm aí, né, condição de poder pagar uma escritura e ela poder ter essa gratuidade. Então acho que a gente vai... Você sendo aí um legislador, um parlamentar, eu vou me sentir como se eu mesmo fosse o próprio legislador. Com certeza, até Só porque pra- vocês estarão participando ativamente com o conhecimento que vocês têm, que até eu me sinto preparado recebendo essa responsabilidade, mas sabendo que vocês vão estar junto comigo, olha, orientação nisso, orientação naquilo. Eu não quero perder isso de forma alguma, pelo contrário. Né? É sabendo que eu terei esse tipo de aporte que me dá uma tranquilidade de poder dar continuidade a isso e não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Porque se a gente fica omisso nessa situação, não dá continuidade, o povo ele não esquece não, tá? E é por isso que eles têm lembrado hoje, lá na região, e pergunta pro meu pai todo dia, e aí, como é que vai ser? Pergunta para você, Carlinha, aí, resolveu? Como é que vai ser isso? Por conta dessa falta que sente de vocês estão lá representando no Legislativo. Nossa reuniãozinha familiar, assim, não é só passar o bastão para ele, não. Nós fizemos questão de fazer uma retrospectiva da nossa vida, desde você quando criança, até hoje um homem preparado. Faz pouco tempo, né, pai? Eu estou mais novo um pouquinho. Mas eu já acho que você é uma pessoa que está aí preparada, né, Carlinhos? Mas não é simplesmente só passar o bastão. A gente queria terminar essa reuniãozinha nossa familiar dizendo que o intuito nosso é mostrar tudo que a gente começou com tanta dificuldade até chegar nos dias de hoje, para chegar nesse momento da gente estar podendo passar esse bastão, que com fé em Deus você vai ser um representante nosso parlamentar, mas Goiânia não vai ganhar um parlamentar, vai ganhar 3, porque nós estaremos do seu lado. Com certeza, pai. Pode ter certeza que para fazer o seu objetivo, que é fiscalizar, que é legislar e, além de tudo, cuidar do social, que é o seu tio sempre E nunca pôde fazer. esquecer de colocar Deus em primeiro lugar. Com certeza. E se você colocar Deus em primeiro lugar, que eu sei que você já faz isso, e segundo lugar, colocar sempre o outro, né? Dedicar para o outro, porque Deus agrada muito, e principalmente daqueles que necessitam do nosso auxílio, são pessoas que às vezes até por uma orientação, às vezes a pessoa tem tanta dificuldade, né, de poder chegar próximo da administração pública, né, é cuidar de pessoas. E você falou sobre isso, até para a gente otimizar também e acabar encerrando esse bate-papo, você falou sobre a questão da regionalização do bairrismo que existia e que hoje isso já está ultrapassado, já né? Tá. Hoje, e você teve lá e representou muito bem, você não representa simplesmente só o Parque Ateneu, só ali o Marilisa, Fabiana, Santa Cruz, Laranjeira, Conjunto Anhanguera, Jardim da Luz, e aí vem. Não é só isso, ela ultrapassa as barreiras, né? Quando você foi eleito, e hoje o legislador, quando foi eleito, ele é eleito por Goiânia. Se ele não tiver Às vezes eu vejo uma pessoa falar assim, você está votando em candidato de fora? Não é o nosso caso. Está votando em candidato de fora e vota, eu sou aqui do Parque Ateneu, você tem que votar em mim aqui porque eu sou do Parque. Aí eu vejo aquela mesma pessoa lá no Novo Mundo. Aí, mas você é vereador por Goiânia? Lógico, se você mora num bairro, é lógico que você tem um carinho especial por ele, mas o legislador ele tem que trabalhar por Goiânia toda. Primeiro que ele legisla, o vereador não executa. Exatamente. O vereador é o porta-voz do prefeito para levar a necessidade da população. Cobrar. Aí eu vejo essa incoerência, né? Falar assim, não, é porque eu sou daqui. Então quer dizer que ele está dizendo que o resto da cidade não é para confiar no trabalho você está dele. certinho, Então, mas isso não adianta mais, por exemplo, as pessoas virem com esse discurso, ou a agente político vir com esse discurso, porque ele está superado. Superou. Sim. Porque o mesmo que hoje fala
que às vezes não, tem que ser daqui e não tem. E eu não tô falando isso servindo pra gente, não, tá? Porque eu sou filho do Parque Ateneu, esquece. Sim. Isso tá superado. Eu sou filho do Parque Ateneu, estudei no Colibri, estudei no São Damiano, estudei no Major, né? Meus amigos estão ali, minha família tá tudo ali. Então esse discurso é superado e nós não estamos falando isso daqui. Eu tava tentando achar aquela bicicleta cargueira que você... E que vocês, na verdade, assim, eu fazia ali umas 40, 50 entregas por dia. Não, menos, menos. Só pra gente encerrar, eu queria dizer o seguinte, uma passagem minha, mas do Carlinhos. Teve uma época que eu olhei para ele olhou para mim, nós não vamos mexer mais com política. Nesse aquele momento ali apareceu uma senhorazinha de idade, meu filho, você pode me ajudar nisso? Eu falei, Carlinhos, como é que a gente vai parar? Começando tudo de novo. Então, se amanhã ou depois você tiver esse tipo de coisa que isso com certeza vai acontecer, é mais um motivo para a gente estar continuando, né, a luta e dizer, eu sou capaz. Verdade. Né? Pai, aqui, na verdade, isso não para aqui, né? Isso, na verdade, é apenas uma continuidade de uma situação que vocês já renderam muitos frutos e ainda vai render muito mais, não tenha dúvida, viu? Com certeza. Mas brigadão, muito obrigado mesmo pela parceria. E eu só estou, assim... encorajado mais para isso, por saber que vocês estão do meu lado. Sempre. Pode ter certeza que tem um bom dia de serviço e que Deus te abençoe. Misturado, Tamo né? Isso aí. Valeu. Firme, firme.